Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. Muito bom dia, agora são 7h mais 3 minutos, está no ar a edição desta terça-feira do Jornal da Manhã, ao vivo para todo o sul do Paraná e Planalto Norte Catarinense. Os principais assuntos desta edição, vamos falar sobre um novo caso confirmado de Covid-19 em União da Vitória. E claro, as ações que a Prefeitura já está tomando, novas medidas inclusive, para toda a população, para evitar a proliferação assim do vírus dentro do município. Temos detalhes também para Porto União. O comandante da Polícia Militar falará de como a Polícia Militar está fiscalizando, então, o comércio em geral e detalha de forma específica cada tipo de comércio que pode abrir. Inclusive, traz aqui uma orientação importante para as academias que, pelo decreto, não ainda foram contempladas, mas que de forma individual pode estar funcionando. Já já o comandante vai explicar. Temos detalhes ainda para Bituruna. Durante o final de semana, uma senhora acabou vindo a óbito. Estava internada no Hospital São Camilo e a suspeita de Covid-19. Já já o secretário de Saúde fala sobre o assunto. O Jornal da Manhã está no ar. Começo falando do tempo. Neste momento, o tempo é nublado aqui na região de União da Vitória. Durante a madrugada já tivemos uma chuva que totalizou 15,6 milímetros. A chuva principalmente entre a 1 e a 2 da manhã, então somando este volume. Este volume que já choveu pela madrugada de 15,6 milímetros já supera a precipitação acumulada guardada para todo o dia de hoje, que segundo o CIMEPAR era de em média 12,7 milímetros. Com isso, durante o dia de hoje, a probabilidade maior é que o dia permaneça nublado, mas não estão descartadas pancadas rápidas de chuva. A partir de amanhã, preparem os casacos, porque as temperaturas irão cair. Amanhã o dia deve começar com apenas 5 graus. Na quinta-feira, ainda mais frio, 3 graus de mínima é a previsão para a União da Vitória. Quanto às temperaturas máximas, ainda elas ficam passando um pouco acima da casa dos 20 graus, chegando a no máximo 23 graus. E com o passar dos dias, a temperatura mínima ela sobe um pouco, já a temperatura máxima ela cai. Por exemplo, hoje, a temperatura máxima poderá chegar até 25 graus. Lá no sábado, essa temperatura máxima não vai passar dos 16. Já quanto à mínima, que temos previsão na quinta-feira de 3 graus, já no sábado, esta previsão de mínima é na casa dos 9 graus. Então vamos ter oscilações de temperaturas nos próximos dias na região de União da Vitória. Com exceção de hoje, a partir de amanhã, até pelo gráfico que o CIMEPAR aponta lá na última semana do mês de abril, não tem mais previsão de chuvas significativas para a nossa região, o que, é claro, nos preocupa devido ao nível do Rio Iguaçu, que nesta manhã está com 1,43 m. Por isso, economize água. Não é o momento de lavar calçadas, lavar veículos, procure economizar. Vamos de informações, eu vou começar destacando o município de Porto União. Temos várias notícias hoje referentes ao Planalto Norte Catarinense, porque durante o final de semana o governo catarinense editou então um novo decreto e com isso liberou algumas atividades. Porém, algumas outras atividades ficaram de fora e como temos várias, por exemplo, academias aqui na nossa região, no município de Porto União, o pessoal acaba queixando-se, afinal estão há mais de um mês parados e, segundo eles, acham que é uma atividade essencial para a saúde. Com isso, em Porto União, você vai acompanhar agora a entrevista com o comandante da Polícia Militar, o capitão Gali, que os comércios que estão funcionando, de que forma a PM vai estar fiscalizando e essas academias que, de forma individual, elas poderão estar atendendo. Acompanhe. As alterações basicamente condicionaram algumas atividades comerciais à abertura parcial e prorrogaram o estado de quarentena total com fechamento em outras atividades. As principais atividades econômicas que abriram parcialmente foram o comércio de rua em geral, as atividades hoteleiras e de pousadas. Alimentos, bebidas, os restaurantes poderão entregar no balcão e continua sendo autorizado o delivery. As condicionantes
para o funcionamento dessas atividades são as seguintes: o número de clientes não pode ultrapassar 50% da capacidade do ambiente. Todos os funcionários deverão utilizar máscaras, todos, sem exceção. Deverá haver um controle de acesso aos clientes, com marcação de lugares externos ao estabelecimento, né? No caso de filas, o distanciamento já é conhecido de todos, é o mínimo de 1,5 m entre as pessoas, né? Isso tudo para evitar a aglomeração, que também é uma medida sanitária que será observada, né? As principais condicionantes para a abertura do setor hoteleiro e das pousadas são essas mesmas, de utilização de máscara, álcool gel, 50% da capacidade da hospedagem. Os restaurantes, bares e lanchonetes do interior dos hotéis, pousadas, albergues e afins poderão funcionar. No entanto, não poderão servir no ambiente de restaurante, ou seja, em aglomeração de pessoas sentadas em mesas. Isso é extremamente relevante. Eles podem sim fornecer alimentação, mas ou para retirada no balcão, delivery, ou levado aos quartos, né? Aquele serviço de quarto. Da mesma forma, as academias, piscinas, salas de jogos dentro desses ambientes hoteleiros deverão permanecer fechadas. Isso tudo são condições sanitárias de funcionamento. A portaria 244 do secretário estadual de saúde, ela prevê essa autorização para abertura, mas também determina essas condicionantes sanitárias. Então, apesar da pousada, do restaurante, do comércio ou do albergue estar autorizada a funcionar, se a qualquer momento a fiscalização da Polícia Militar comparecer no local e visualizar que as medidas sanitárias não estão sendo respeitadas, agiremos dentro das nossas prerrogativas administrativas, podendo até interditar o ambiente por tempo indeterminado e até mesmo realizar procedimentos criminais de desobediência para o gerente que se encontra no local ou o proprietário do estabelecimento. Continuam fechadas academias, clubes, cinemas, teatros, casas noturnas, qualquer tipo de aglomeração em qualquer ambiente, seja interno, externo, público, privado, continua proibido. Algumas dessas atividades permanecerão fechadas até o dia 30 de abril deste ano, outras até o dia 31 de maio, como é o caso das academias, bares, aulas, né? Todas estão fechadas, suspensas, até o final do mês de maio. Lembrando que, principalmente no caso de academias, o profissional ou educador físico ele é autorizado a trabalhar na espécie de aulas personais, ou seja, individuais para cada aluno, podendo utilizar o espaço da academia para ministrar essas aulas. De forma individualizada, volto a chamar a atenção. Se passarmos numa academia em que vários educadores físicos estejam aglomerando alunos, ela será interditada até mesmo. Mas se o educador físico estiver de forma individualizada trabalhando, né, dando a sua aula, ministrando a sua aula de atividade física naquele ambiente, será autorizado. Estaremos passando em todos os comércios de Porto União e região, na área da companhia, estaremos notificando e interditando aqueles que ainda, mesmo com as restrições, insistirem em abrir suas portas. Lembramos a todos que o momento de liberação parcial, ele não é uma carta branca, então não quer dizer que a pandemia passou, que todos deveremos voltar às ruas para a atividade normal, nada disso. Estamos ainda longe do pico de contaminação. Estamos sim em um momento inicial em que todo cuidado será relevante para o objetivo de atingirmos essa curva o mais rápido possível, a sua parte crescente, e entrarmos numa descida
né, num decréscimo de contaminação. Então, de forma bem especificada, o que pode estar funcionando no município de Porto União, assim como nos demais municípios do território de Santa Catarina. Eu vou para um rápido intervalo, já eu trago aqui as atualizações dos números, então, de monitoramento quanto ao Covid-19 pela nossa região. Temos aqui orientações por parte de União da Vitória e ainda falaremos nessa edição sobre o caso suspeito de Covid-19 de uma senhora que veio a óbito durante o final de semana, moradora de Bituruna. Agora 7h16, de volta com o Jornal da Manhã, trazendo informações para Porto União, porque ontem, secretário de Saúde do município de Porto União acabou lançando então uma nova instrução normativa, é claro, dentro da legalidade, que diz o seguinte: quanto aos estabelecimentos, deverão seguir as seguintes orientações. Terão que publicar em local visível as regras estabelecidas desse decreto, orientar aos usuários, aos seus clientes, através de sistemas de som, sobre as medidas a serem adotadas pelos mesmos durante a permanência no recinto. Todos os empregados, repito, todos devem utilizar máscaras de tecido durante o turno de serviço. Isso para o território de Porto União, decreto municipal. A todos os munícipes que adentrarem nos estabelecimentos, também é obrigatória a máscara. Ou seja, você vai sair ao supermercado, leve a máscara. Será obrigatório o uso de máscaras em qualquer estabelecimento de Porto União. As máscaras de tecidos, elas têm que ser substituídas a cada 4 horas no momento que ficar úmida, né? O que acontecer primeiro. Ou você usa de 4 em 4 horas, ou umedeceu, já troca, porque ela é descartável, não se pode ficar utilizando ela por muito tempo. Outra situação aqui, da instrução normativa. Em caso de pessoa com sintomas, a máscara vai ter que ser substituída a cada 2 horas ao máximo. Ou se ficar úmida, a pessoa acaba espirrando muito, vai ter que substituir com mais rapidez esta máscara. Também deixar à disposição de colaboradores, obviamente dos consumidores em geral, frascos de álcool gel, isso é obrigatório. E esses frascos têm que estar na entrada, né, e na saída. Por exemplo, se tiver um estabelecimento, uma porta de entrada e de saída, vai ter que ter nas 2 portas. E ainda, em especial para supermercados, as cestinhas, os carrinhos, enfim, o que o cliente usa, né, para pegar suas mercadorias, cada vez que um cliente usar, terá que ser desinfectada com álcool 70%. Por exemplo, eu vou ao supermercado, peguei uma cestinha, assim que terminar minha compra e deixar a cestinha ali, algum funcionário do supermercado vai ter que pegar e limpar imediatamente aquela cestinha e repor novamente para outra pessoa usar. Não dá mais para simplesmente, eu acabei de usar, coloca a cestinha lá de volta, lá no recipiente de entrada e alguém já pega. Não, terá que ser desinfectado. É uma normativa assinada ontem pelo secretário municipal de saúde, válida para o município de Porto União. E ainda para Porto União, eu trago uma matéria com o vice-prefeito Percy Storck. Ele fala sobre essas questões, né, esses decretos que foram estabelecidos pelo governo do estado e também pede aqui a atenção dos motociclistas, já que com esse período de pandemia, o número de entregas mais do que dobrou pela nossa região. Com isso, você vê muitas motos. E ele pede, claro, um pouco de paciência por parte dos motoristas, dos motoboys, para evitarmos outros males, como os acidentes de trânsito. Com relação a algumas ações do município de Porto União, tentando buscar aí uma atividade em alguns segmentos possíveis de se trabalhar, e outros sabemos que temos que cumprir aí as determinações do Estado, né? Então todos nós sabemos que tem que permanecer suspenso, né? Reforçando, então a mídia ela alcança rapidamente todas essas condições de informação, mas vale aqui reforçar, né, que até 30/4, né, os suspensos, né? Então a gente vê o nosso comércio aí em algumas condições diferentes, né, buscando criatividade, né, no atendimento aos seus clientes, mas os bares e restaurantes, evidentemente, onde possa ter um número expressivo de pessoas, isso tem que ser mantido nessas condições do afastamento e isolamento. Então, essa é uma das informações. Também permanece suspenso até 30/4 a circulação de transportes, né, interestaduais e intermunicipais, né, fazendo com que o transporte
de pessoas não possa, evidentemente, circular um público, né, com relação a turismo, tudo parado, realmente não tem nem como, né, pensar nisso. Então, a gente sabe dessa situação. Porto União busca, aos poucos, retomar, né, dando todos os cuidados necessários, respeitando as orientações do Ministério da Saúde, com relação às pessoas que possam realmente permanecer em seus lares, né, e aqueles que precisam movimentar a nossa economia, os essenciais, temos que continuar. Queria aqui destacar o que é importante, que a gente observa, com todo o respeito, né, aos motoboys que fazem frente a isso, lembrá-los que procurem diminuir a sua velocidade. A gente tem observado isso no trânsito. Quem sabe alguns profissionais estão iniciando essa carreira nova, né, fase de oportunidade de emprego, mas a gente gostaria de pedir a vocês que se conscientizem que vocês têm entregas a fazer, mas a gente nota que alguns pilotos, né, do motoboys aí, fica a sugestão do vice-prefeito, né, pedir a vocês que redobrem a sua atenção. O caminho preferencial sempre será dos senhores para uma entrega, né, de medicamento, uma entrega de alimento, mas eu peço que as empresas, né, que levam a bandeira nessas caixas aí, que levam seu alimento, sua pizza, seu pedido, né, de medicação, enfim, principalmente a essa nova fase dos restaurantes a nos atenderem, que vocês, pilotos, né, por gentileza, prestem um pouco mais de atenção ao trânsito, não se estressa não, o espaço é para todos, né, para o caminhão, para o veículo, para a moto, para o ciclista, né? Então fica aí assim apenas essa sugestão aí do vice-prefeito ao trabalho bacana que vocês estão fazendo durante a noite, durante o dia, mas baixe um pouquinho a velocidade, que a gente tem observado isso, né, sem a necessidade. Não temos, é uma cidade pequena, se comunica rápido, então fica a sugestão aí do vice-prefeito, né, para que vocês, motoboys, também contribuam com esse brilhante trabalho que estão fazendo, mas com bom senso, com tranquilidade, né, e as demais atividades que, infelizmente, por determinação não são possíveis, que tenhamos paciência, que aos poucos tudo entra no normal. Para Porto União, né, o último dado disponível ontem, divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, não temos nenhum caso suspeito e nem confirmado em Porto União. Já no lado paranaense dos trilhos, União da Vitória, atenção. Ontem, então, foi divulgado o boletim, no final da tarde já, e apontou um novo caso de Covid-19. Já são, então, no total, 3 casos confirmados de Covid-19. Desses 3, as 2 primeiras pessoas que estavam infectadas já estão curadas. Então, falando de forma mais simples, no momento temos um caso ativo de Covid-19. Outros 11 suspeitos, aumentou o número de casos suspeitos. O prefeito de Santinho Roveda, ele mais uma vez vem a público pedir para a população que pode ficar em casa. Tem se notado que o número de pessoas nas ruas aumentou de forma gradativa nos últimos dias e não são todos trabalhadores, muita gente saindo para passear. O prefeito, é claro, dá esse puxãozinho de orelha e pede para a população ficar mais atenta. O número de casos suspeitos aumentou, mais um caso confirmado, o vírus está por aí, não dá para bobear. A gente tem em União da Vitória um quadro de monitoramento, de emissão de boletins quase que diários, e a gente observou um leve aumento nos casos suspeitos, né? São casos que estão monitorados pela equipe de saúde do município de União da Vitória, casos que já estão em isolamento. Nós tivemos 2 casos confirmados que estão curados. Repito, né? 2 casos que já estão curados, ou seja, atualmente nós temos 0 casos confirmados em União da Vitória. Temos uma parcela da população que ainda não entendeu a gravidade do negócio, né? A gravidade da situação. Essa pandemia, ela é mundial. E o problema, na verdade, não é nem pegar o vírus, né? É possível que mais pessoas venham a contrair o vírus e ter confirmação, lógico, mas o que a gente quer evitar é que essa contaminação seja desenfreada e que venha a tumultuar, né, os hospitais, tanto de União da Vitória quanto de Curitiba, de Ponta Grossa, que são as regiões onde a gente está conversando
e trabalhando em parceria com a estratégia do governo do estado. Precisamos que essas pessoas se conscientizem que há necessidade de distanciamento social, que as pessoas fiquem a 2 metros, 2,5 metros uma das outras, que as pessoas lavem as mãos com sabão, usem álcool gel, que as pessoas usem máscara, que não fiquem em aglomeração. Não é hora de você chamar os amigos e tomar uma cerveja, levar uma cadeira de praia num parque, numa praça. Além disso, dessa atitude, ela está em um dos nossos decretos, onde a Polícia Militar pode até intervir para desarticular aí qualquer tipo de aglomeração. Não é bem visto nesse momento. Agora é um momento de cautela, né? De se resguardar, de preservar o próximo, o outro, a si mesmo também, né? Cuidar da vida, da saúde das pessoas. O que a gente está atuando de maneira mais drástica é onde tem aglomerações, que são supermercados, que são instituições bancárias, financeiras. O que a gente quer é realmente que cada um que esteja trabalhando também se responsabilize pelas pessoas, também se responsabilize pelos seus clientes, também tenha cuidado com a vida das pessoas, que é o mais importante. A prefeitura está atenta com a sua fiscalização. Tivemos uma situação na sexta-feira, uma coisa que eu não gosto de fazer, acho que nunca tinha feito, né? A gente foi obrigado a interditar aí alguns supermercados no período de 3 horas. Eu, que sempre falo tanto em empreendedorismo, em vamos trabalhar, etc., não pensem que para mim é uma coisa muito fácil. Mas, se é necessário agir, se é necessário tomar medidas drásticas, eu tomarei sempre que for necessário. Pode ser duro, pode ser complicado, mas eu estou aqui para trabalhar da melhor forma possível, para prevenir, para tomar atitudes proativas, principalmente cuidando da vida das pessoas. Esta entrevista que você acabou de ouvir com o prefeito de União da Vitória, Santinho Roveda, foi pela manhã que ele fez então esse áudio para chamar a atenção que até então havia aumentado o número de casos suspeitos. Aí no final da tarde foi confirmado, né, no novo boletim do caso de Covid-19. Então temos agora um caso. Com isso, no final da tarde, o prefeito lançou um vídeo nas suas mídias sociais, vídeo esse que se espalhou rapidamente, orientando quanto a isso aqui, ó, o uso da máscara. A partir desta quarta-feira será, claro, exigido a questão do uso dessa máscara. Acompanhe. Tudo bem, pessoal? Aqui em União da Vitória, nós estamos baixando um decreto que vai valer a partir de quarta-feira para a utilização de máscaras para todos que atendem ao público. Então, você que está trabalhando, está atendendo ao público, se programe, se organize. A partir de quarta-feira começamos, logicamente, uma fiscalização, uma orientação e também orientamos veementemente que todas as pessoas usem máscara quando saírem às ruas, quando interagirem de qualquer tipo de maneira, usem a máscara. Você da faixa de risco é importante. Decreto assinado e a partir de quarta-feira estaremos em vigor, toda a União da Vitória, atendeu ao público de máscara. É bom que isso acabe se espalhando, né? Use a máscara. Vai sair de casa, coloque uma máscara. Hoje, acompanhando aí, você já vê com mais facilidade, né, no comércio em geral, muitas costureiras fazendo máscaras a um preço médio de R$5 as de tecido. Claro, aquelas descartáveis se encontra num preço bem mais barato, mas de tecido é um preço médio de R$5, aí já muito mais fácil de se encontrar nesse momento. Então, vai ser de casa, use a máscara, não tenha vergonha, é uma questão de prevenção para você mesmo e, claro, para toda a nossa sociedade, porque a economia ela não pode parar,
mas também não dá para bobear. O vírus está circulando e aí estamos chegando no inverno e a gente sabe que o sul do Brasil possui a população mais idosa em números proporcionais. Já temos problemas sérios respiratórios em outros anos devido ao inverno e com a presença do vírus, é claro, isso fica muito mais preocupante. Com isso, vai ser de casa, use máscara, não tenha vergonha. Depois do intervalo, vamos trazer informações ainda para Bituruna. 7h34, de volta com o Jornal da Manhã, trazendo informações a nível regional. Em Bituruna, dados então da Fundação Municipal de Saúde, atualizado ontem às 17 horas, temos em Bituruna 8 pessoas sendo monitoradas, nenhum caso notificado, já foram 6 descartados e 4 casos suspeitos em Bituruna e nenhum até então confirmado. Porém, no final de semana, tivemos então a morte de uma senhora com suspeita de Covid-19. Ela chegou com sintomas. Você vai acompanhar na sequência já a entrevista com o secretário da Fundação Municipal de Saúde. Foi internada e teve que ser transferida para a União da Vitória, onde acabou vindo a óbito. Tanto é que, como não há ainda certeza se foi ou não por causa da questão do Covid-19, o hospital seguiu todos os protocolos exigidos pelo Ministério da Saúde. A senhora imediatamente foi acionado o serviço funerário e foi sepultado ainda na madrugada de domingo. Acompanhe agora a entrevista com o secretário Josmar, da Fundação Municipal de Saúde de Bituruna, falando sobre este caso. Nós recebemos a paciente em nosso pronto-socorro do Hospital São Vicente de Paula no sábado, após o meio-dia. O paciente apresentava alguns sinais e sintomas respiratórios, porém também o paciente, vale ressaltar que tem algumas outras comorbidades e que faz parte do grupo de risco, certo? Então ela foi admitida ao hospital, foi internada. No período da noite, essa paciente evoluiu com um quadro agressivo no quadro respiratório dela, o qual a gente viu a necessidade de uma transferência para um hospital, para um grande centro, no caso, na questão da utilização de leito de UTI. Essa paciente foi transferida por volta das 10 horas da noite do sábado para a União da Vitória, hospital regional, e infelizmente, ontem, no período da manhã, quando essa paciente já estava entubada também, o pessoal pôde realizar a coleta do exame para o Covid. Essa paciente foi realizado o teste ontem, foi coletado, e por volta das 11h15, 11h30 da noite do dia de domingo, a paciente evoluiu para óbito. Lembrando a todos que a gente sabe, independente de qualquer tipo de comentário que ouviram durante o dia ou algo parecido, repassem a nossa informação. Cuidar com as informações maldosas, porque acaba afetando também a família desta pessoa. Então, assim, a nossa informação é a informação correta. Então, é uma paciente que evoluiu ao óbito com suspeita do Covid, certo? Foi realizado o teste. Esse teste já foi encaminhado ao laboratório do LACEN, ao laboratório da CESA, Secretaria de Estado do Paraná, e o resultado vem no decorrer desta semana. Estamos pedindo, é claro, agilidade no caso para que quanto antes venha o resultado, porém as perspectivas é que chegue até no final de semana, até sexta-feira. A gente pretende que venha antes, porém a maioria dos resultados, inclusive, estão demorando até mais tempo do que isso. Nós, quanto Secretaria de Saúde, hoje já pela manhã, a gente com a nossa técnica, no caso de Vigilância de Saúde, Cirlei Pedrolo, enfermeira-chefe, foi até a residência onde a senhora mora e passou todas as orientações para as pessoas, para os demais familiares, na medida do isolamento social e a questão da quarentena. A partir de amanhã vai ser coletado o teste destes familiares que moravam no mesmo domicílio, que fique bem claro, não é de todo mundo, até mesmo porque a gente não tem como controlar quantas pessoas realmente tiveram contato com a paciente. Então, vale ressaltar, pessoal, da importância, tomara a Deus que não seja um resultado positivo, mas precisamos ficar alertas, atentos, não podemos relaxar em momento algum. Isso agora só mostra para a nossa população que realmente todas as medidas tomadas pela Secretaria de Saúde, pela administração, pelo nosso prefeito, todas elas são de forma correta,
né, na questão do isolamento, onde alguns achavam e acham ainda que é exagero. Não é exagero, pessoal. Existe, a doença está aí, é uma questão muito complicada, é muito sofrido para a família. Então, assim, nós pedimos de todas as maneiras, como já foi mencionado aqui, quem pode ficar em casa, precisa ficar em casa. Quero destacar aqui uma importância, prefeito, que fizeram até uma pergunta aqui, e nós, prefeitura, junto com o prefeito, a Secretaria de Saúde, vai estar tomando algumas medidas a partir de amanhã, mais tardar amanhã, após o almoço. O pessoal nos perguntou aqui, prefeito, com relação ao uso de máscaras e a questão do pessoal aí das empresas, das indústrias. Então, nós, desde o início, os empresários foram muito receptivos em tomar todas as medidas de proteção aos seus funcionários. Algumas empresas já estão adotando, inclusive, a utilização de máscara para os seus funcionários. Nós vamos dar esse apoio também para os empresários, para que quanto antes eles possam, para quem ainda não adotou, que possa adotar a utilização da máscara e assim todos se protegendo. Então, o pessoal que estava preocupado aí, não se preocupe, os empresários estão preocupados também com essa situação. Infelizmente, não tem como tudo parar de uma hora para outra, né? Nós estamos num momento que nós temos tempo para poder se prevenir, então é isso que a gente está fazendo, medidas, colocando barreiras, medidas preventivas, né? Como sempre, pessoal, higienizar as mãos, manter o distanciamento, isolamento social e a utilização da máscara quando sair. Este é o mais importante de tudo. Agora são 7 horas mais 40 minutos. A edição regional do Jornal da Manhã vai ficando por aqui. Depois do intervalo, você continua ainda com as principais notícias do Brasil e do mundo. A você, uma excelente terça-feira. Em todos os lugares, em multiplataforma. Jovem Pan, a marca da credibilidade.